Alô, alô, rubro-negro de coração. Para começar esse vídeo hoje, quero fazer uma menção muito honrosa. É um tema que eu não tenho entendimento suficiente para fazer um vídeo específico sobre, e um trabalho tão bem feito não merece que tenha uma análise tão rasa. Então, vou fazer uma menção honrosa aqui ao Fla Basquete, bicampeão intercontinental. Vencemos ontem o São Pablo Burgos na final lá no Egito, conquistando mais um título importantíssimo para a história da maior instituição esportiva do planeta. Um trabalho que vem sendo bem feito por um nome que é pouco falado, enquanto os jogadores com muitos méritos ganham as glórias, né, as honras, mas preciso lembrar aqui o trabalho de Marcelo Vido, que é o diretor de esportes olímpicos do Flamengo, que praticamente revolucionou o basquete do Flamengo desde que assumiu, e que inclusive tem gente da diretoria que é a favor da saída dele, sabe-se lá qual o interesse, porque em prol do Flamengo não é. Então, deixo aqui o meu salve, o meu parabéns, o agradecimento ao Fla Basquete, que botou muita comida na nossa mesa quando o futebol não dava alegria, e continua sendo um exemplo enorme aí de sucesso esportivo no país. Mais um título mundial, mais uma para a instituição do Flamengo. Só Flamengo, Real Madrid e Barcelona são campeões intercontinentais no futebol e no basquete. Então, com isso, seguimos agora para falar um pouco do jogo do Flamengo e Nova Iguaçu. Um resultado que não dá para dizer, assim, mentiroso. Foi 5-0, o Flamengo foi muito superior ao Nova Iguaçu mesmo. Só que é um jogo, no caso contra o Audax, o caso contra o Boa Vista, é um jogo que não testa a fragilidade do time. É um jogo de ataque contra a defesa, massacre, o Flamengo com alguns nomes dos titulares, um resultado natural sendo feito. Então eu não vejo... Tem muito pouco ainda a criticar e a exaltar desse trabalho do Paulo Souza. O que se pode ver é que falta muito ainda para a gente entender como é que funciona esse esquema, para engrenar o time, o que é normal para esse início, porque não... É como se fosse um novo time, o esquema é totalmente diferente, então exige todo um entrosamento diferente, que mesmo os jogadores já se conhecendo não estão acostumados com isso ainda. Pelas palavras do Gabigol nas entrevistas, os jogadores estão gostando desse novo método de trabalho, e é uma tentativa de reciclar o time. Depois de 3 temporadas no esquema que ficou muito conhecido entre a torcida, é uma tentativa de mudar totalmente. Não sabemos ainda o quanto isso pode ser benéfico ou prejudicial, mas o que se tem claro ali é essa mudança. E aí, entre isso, tivemos a estreia do zagueiro Fabrício Bruno, que, como é um jogo que não testa fragilidade, testou uma de suas características que mais chamaram a atenção da diretoria na contratação, que é a saída de bola, os passes longos. Ele teve um aproveitamento muito bom, de 71 passes certos em 73. Contra um adversário fraco, não é algo para se animar. Eu lembro que o pessoal se animou ano passado quando o Bruno Viana acertou um monte de passe contra o Madureira no jogo de ida. Então, quer dizer que é uma questão que não dá ainda para fazer uma análise. Fato é que quando ele for usado, muito provável que seja na zaga pela direita, para aproveitar essa saída de bola. No segundo tempo tivemos algo ali que ele testou, que foi mais uma questão de rodar o elenco, mas que pode vir a acontecer em jogos aí durante a temporada, que é o Arão na função de líbero. O Arão, que já foi zagueiro com o Rogério Ceni na reta final do Brasileiro de 2020, na arrancada para o título brasileiro. O Arão já foi zagueiro ali, que sabe fazer uma cobertura, pode ser usado sim naquela função, principalmente quando tiver desfalque na zaga e ele quiser um meio-campo com mais mobilidade, como o próprio Paulo Souza é noticiado aí, que ele não acha que o Arão é esse volante de box-to-box aí, de fazer uma área ou outra. Então pode ser algum caso, de algumas vezes ele queria colocar um meio mais ofensivo, com o Andreas e a Arrascaeta, por exemplo, fechando aquela linha ali junto com os alas, e o Arão recuado ali como um líbero. Outro caso também que a gente vê uma diferença enorme no posicionamento é o Everton Ribeiro, jogando como ala esquerda. O Everton, que começou a carreira dele lá no Corinthians como lateral esquerdo, tá indo bem em jogos ainda que não exigem muita coisa. Não se sabe se vai se manter ali, se o Bruno Henrique, quando voltar, vai assumir aquela função, se o Everton Ribeiro vai conversar com o Paulo Souza a questão do ano de Copa do Mundo, que o Everton Ribeiro convocado pelo Tite pelo papel dele na meia direita ali. Se ele passar esse ano todo jogando como ala esquerda, como vai ser a relação dele para ser convocado no ano de Copa do Mundo. Não acho que o Paulo Souza tem que ligar para isso, mas
Pode ser uma questão até de bom relacionamento dentro do elenco, se tiver esse tipo de conversa. Tivemos uma boa atuação, tem questão de posicionamento mesmo, do Rodinei, jogador aí que era descartável já no elenco, o Flamengo poderia negociar, tá mostrando aí que pode ser uma opção útil. Eu particularmente acho hoje que o Rodinei é o primeiro reserva do Mateuzinho. Para mim o Isla é a última opção ali. O Rodinei tá indo bem, jogo fácil ainda, jogo tranquilo, mas tá mostrando que pode vir a ser útil mesmo nesse ano. Outra questão é a de Gabigol e Pedro. Estão sendo usados mais no segundo tempo. Não se sabe ainda qual vai ser a prioridade do Paulo Souza no uso desses dois. Pedro entrou no segundo tempo ontem, mas um jogo de rodar muito o elenco. Não sabe quando tiver todos liberados, tiver o quarteto ali, Bruno Henrique, Arrascaeta, Gabigol, Pedro, tendo o Everton Ribeiro com essa função da ala, se o Everton Ribeiro vai sair para o Bruno Henrique fazer aquela função da ala, ou se vai botar o Arrascaeta como um 3-4, um 2, o Arrascaeta ali como um meia, com liberdade pelo meio, o Bruno Henrique fazendo um segundo atacante. Mas acredito que essa opção seja mais utilizada quando tiver um lateral defensivo, o caso do René fazendo a ala. São várias opções ainda, todo jogo ele está rodando o elenco bastante, vários jogadores fazendo posições que não estavam habituados a fazer, como o Arrascaeta no final foi para essa linha do meio, ali jogando ao lado jogando na posição de volante, que a gente conhece como volante, ao lado dos alas. Tem muita coisa ainda para mudar. Destaque também que já é uma jogada que é uma arma do Flamengo, que eu acho que tem que ser muito usada, tem que ser treinada essa jogada, que é o jogo aéreo do Gustavo Henrique. O Gustavo Henrique no ataque ganha muita bola de cabeça. Tivemos esse lance do gol e tivemos muitos lances no último campeonato dele participando de gols em cruzamentos. Então é uma jogada que tem que ser treinada. O escanteio do Flamengo tem que ser mirando o Gustavo Henrique. Cruzamento na área tem que ser mirando o Gustavo Henrique. É um jogador que pode ser muito útil lá na frente pela sua estatura e por onde ele consegue alcançar a bola. É muito difícil ele perder uma disputa aérea, principalmente no ataque. Um zagueiro que eu vejo ganhar mais disputa aérea no ataque do que na defesa. Então, se ele tem essa virtude, o Flamengo precisa utilizar, que é uma arma que pode ser letal. Marinho, ganhando minutagem no elenco. O próprio Paulo Souza disse que o meu time base é o meu elenco. Então, o Marinho é um jogador que já veio para, na teoria, ser reserva, mas que vai entrar muito, tanto quanto ou até mais do que o Vitinho. Tem chances. Vai estar em campo sempre, então, ou iniciando o jogo ou entrando no segundo tempo, fazendo às vezes até a ala, fazendo ali por trás do centroavante, um jogador que pode ser usado de várias formas ali, vai ser muito útil, né? Como já fiz o vídeo sobre a contratação, que inclusive tem o link aí embaixo, você pode ver depois. Falei um pouco sobre a questão, como ele pode ser utilizado por Paulo Souza, uma contratação muito boa para o Flamengo, até em questão de valores também. O Flamengo segue testando, acredito que tenha sido o último teste com muitos jogadores titulares antes da Supercopa, que é o primeiro jogo importante no ano. Claro que é uma taça abaixo das outras, assim, mas ela não vale nada até você perder. É um jogo contra o Atlético Mineiro, uma rivalidade grande, o maior clássico interestadual do país. Tá uma rivalidade muito grande nos bastidores aí, toda essa palhaçada que tá acontecendo aí de alugou hotel, não alugou lugar para treinar, tá? Essas brigazinhas de ego de diretoria. Então é um jogo importante, a gente sabe como é a repercussão quando é em relação ao Flamengo, a gente sabe que uma derrota ali já pode atrapalhar o início de trabalho do Paulo Souza, ainda mais com o Jorge Jesus aí livre, com o Leonardo Jardim demitido agora do Al Hilal. A gente sabe o quanto tudo isso pode atrapalhar, então é um jogo importantíssimo para o Flamengo levantar a taça, de qualquer jeito, pode ser ganhando, goleando, ganhando nos pênaltis. É um jogo que o Flamengo tem que ganhar, e enfrentando um time já pronto do Atlético Mineiro. Um time que tem um treinador novo, trabalho diferente do ano passado, mas que não mudou tanta coisa. Então, quarta-feira, eu acredito e torço para que seja usada a molecada, como foi usada nas primeiras rodadas contra Portuguesa e Volta Redonda, que deu um espaço pro André jogar de novo, pro Lázaro, que dê minutos aí a quem está voltando, que o Fabrício Bruno entre para ganhar pelo menos mais ritmo de jogo, porque o jogo importante mesmo é domingo, é a Supercopa contra o Atlético Mineiro. Inclusive, dar um salve aqui pros diretores do Madureira lá, que eu acho que os caras estão fumando gengibre, não sei o que tá acontecendo. R$120 o ingresso, meu irmão. 120 conto. Pô, 120 conto. Tá de sacanagem, Madureira. R$120 o sol no Kengo, 3h30 da tarde. Não tem como, meu amigo. R$120 você manda o diretor que teve essa ideia a merda, ainda sobra R$120. Não dá, não tem como. Para um jogo que
O Madureira ainda fez pensando, sei lá, vai pagar isso pra ver o Gabigol, não sei o que, provavelmente vai ser o time reserva ainda. Então, espero que o estádio esteja vazio por causa dessa palhaçada que fizeram. Mas que o Flamengo continue testando os jogadores, use esse jogo para testar, bota o goleiro lá, o Matheus Cunha, que teve boas atuações no início, deu uma rodagem, saiu aí noticiado que o Neneca já é o favorito para ser o titular na Supercopa. Gostei da notícia, apesar da falha dele contra o Fluminense, é um goleiro que precisa de sequência, o Diego Alves ainda totalmente sem ritmo. Então é isso, galera, agradecer a você que tem curtido os vídeos, tá se inscrevendo no canal, mandando pros amigos aí. Quem não se inscreveu ainda, por favor, se inscreva. Tem outros vídeos aí na descrição, do jogo contra o Audax, contratação do Marinho, contratação em definitivo do Andreas Pereira. Tem vários assuntos aí para ser comentado. Vamos falar nos próximos. O próximo será sobre a partida contra o Madureira, provavelmente usando a molecada. Falaremos sobre a Supercopa, um pré-jogo sobre a Supercopa, um pós-jogo com a Supercopa, espero comemorando um título. E é isso aí, tamo junto, saudações rubro-negras. Só deixar o like aí e ativar o sininho. Valeu!